Amém? Então você é um vitorioso, sabe? A pregação de domingo passado foi a fé extraordinária. Então exerça essa fé hoje. Creia que Jesus está aqui. Creia que o Espírito Santo habita em você. Creia que a palavra de Deus, ela tem poder, sabe, para transformar a tua história, para mudar a tua vida, sabe, para fazer você realmente ser sal e luz nessa terra. Amém? Quero que você abra a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19. A gente vai falar sobre o Evangelho, um Evangelho do desapego e de despedidas. Então, eu vou falar sobre a história de um profeta chamado Eliseu. Mas antes de nós lermos a palavra, vamos orar. Ore comigo. Pai querido, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Porque Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és, como nós cantamos ainda há pouco, Senhor Deus, Tu és o manancial das águas, ó Pai, onde quando nós chegamos a essa água e bebemos dela, não temos mais sede, porque ela é aquela que supre todas as necessidades da nossa vida, da nossa alma. E nós rogamos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nessa noite e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha fazer, Pai, ó Deus, mudança, transformação, Pai, porque é isso que nós precisamos, e que haja, Deus, mudança, Pai, de posicionamento, Senhor Deus, nessa noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que a gente venha, Pai, entender o Teu Evangelho, viver o Teu Evangelho, ó Pai, que é o Evangelho de poder, Pai, para salvar, para transformar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, e que Teu Espírito Santo venha quebrar, Pai, todo tipo de fortaleza agora, Senhor Deus, todo tipo de distração nessa noite. Pai querido, tira todo sono agora, todo cansaço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos e nós dizemos amém. Amém? Então, versículo 19 até o versículo 21, quero que você leia comigo. Amém? Então diz assim: 1, 2, 3. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safaté, e que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com o 12º. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Então, o Evangelho de Jesus, né, ele é um Evangelho puro e simples, né, e esse Evangelho tem sido pregado aqui nessa igreja, tem sido vivido, né, pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu vi o Evangelho de Jesus na vida desse profeta Eliseu. O profeta Eliseu, o seu nome, né, ele tem um significado que quer dizer Deus da salvação, tá? Então, Eliseu, quando Elias encontrou Eliseu, por quê? Porque Elias, ele já tinha vindo de uma batalha com os profetas de Baal, e ele tinha vencido, mas a história, né, nesse capítulo 19, conta que a Jezabel, né, mandou alguns atrás de Elias para matá-lo. Então Elias teve temor e medo, se escondeu, e a história conta que ele, né, fugiu, e a história conta também que Elias pediu para Deus tirar sua vida, o tanto temor que ele teve. Mas Deus, ele nunca desampara os seus filhos, e Deus envia um anjo, e o anjo alimenta Elias, né, cuida de Elias, e Elias
sabe que ele não estava sozinho e Deus diz para ele que havia ainda 7.000 que não se dobraram, tá, diante de Baal. E diante disso, Deus também fala para Elias, no versículo 16, ainda no mesmo capítulo 19, diz assim Deus para Elias, para ele ungir rei sobre Israel, né? Ageu, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safaté, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ou seja, ele está dizendo para Elias ungir Eliseu, para ele ser um sucessor de Elias. E aí no versículo 19, nós vimos que Elias ele encontra Eliseu, e aí interessante, sem nenhuma conversa, sem nenhuma comunicação, sem nenhum diálogo, ele lança, né, o seu manto, a sua capa sobre Eliseu. E Eliseu ele é tocado por aquela capa, por aquele manto. Então, no ponto 1 dessa ministração de hoje, o Evangelho de Cristo é de desapego e despedidas. Tá? Você já ouviu falar do OLX, né? Que tem uma propaganda que faz desapega, coloca no OLX. Então você vai ser um discípulo OLX. Tá? Você vai sair daqui desapegando de tudo. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? O Evangelho de Cristo é de desapego, é de despedida. Porque isso aconteceu na vida de Eliseu. Toda vez que alguém é tocado, né, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, através de um testemunho de um discípulo dele, você não tem como explicar o que acontece na sua vida. Assim aconteceu na vida de cada um de nós, quando nós fomos tocados, né? Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida para Cristo, o pastor Aloísio, na época, ele pregou, e estava ali o Arimateia, que eu é o pastor José de Arimateia, a minha irmã Sandra e mais outros. E aí, depois da pregação, eu não tinha quase entendido nada. Interessante. Mas naquela noite eu senti um toque. E eu fiquei imaginando como se fosse Eliseu. Elias chegou até Eliseu e jogou sua capa sobre Eliseu, e aquela capa tocou Eliseu. E assim, sem Eliseu entender nada, sem nenhum diálogo, Elias não falou nada, e Eliseu sentiu aquele toque, e ele sentiu algo dentro dele que ele não saberia mais viver sem aquele toque. Então eu imaginei como se fosse eu naquele dia. Eu tinha aproximadamente de 16 para 17 anos, e aí, sem entender nada, quando eu ouvi o apelo, eu quis sair de lá, do meu lugar, para aceitar Jesus na minha vida. Então, o Evangelho de Jesus na nossa vida, ele começa com um toque de Deus na nossa vida. Eu posso pregar aqui, outros podem dar estudos bíblicos, mas se não houver o toque do Espírito Santo de Deus, o milagre não vai acontecer. Então, o que aconteceu com Eliseu, com esse toque, através desse manto da capa, Eliseu tomou algumas decisões na sua vida. No versículo 19 diz que Elias, quando ele achou Eliseu, ele lançou sobre ele a sua capa. E no versículo 20, Eliseu tomou uma atitude. Ele deixou os seus bois, e foi se despedir da sua mãe e do seu pai. Eliseu era um jovem nessa época, e ele, com certeza, ele honrava os seus pais e suas mães, e sua mãe. E aí ele pediu para Elias: deixe-me ir me despedir do meu pai e da minha mãe. E aí, eu não sei o que foi que ele falou para o pai dele, para a mãe dele, mas a situação de Eliseu, naquela hora que Elias apareceu lá e jogou o seu manto, sua capa,
Eliseu estava trabalhando, né? Eliseu estava trabalhando. E aí eu venho pensando o seguinte, que Deus, né, nós somos discípulos de Jesus, que estamos na seara do Senhor. Deus, Ele não chama desocupados, né? Deus, Ele não chama desocupados. Você pode ver aí, você que está trabalhando no reino de Deus, de vez em quando você está lá trabalhando, fazendo alguma coisa no reino de Deus, aqui na Shalom, aí vem um irmão, vem um líder, irmão, dá para você assumir isso aqui, dá para você fazer isso? Aí você diz, mas pô, já estou fazendo isso, aquilo, porque Deus não chama aquele que está de braços cruzados, Deus chama aquele que está trabalhando. Então assim, um chamado do evangelho na vida de Eliseu, foi um chamado porque ele era um homem que não estava parado, ele estava trabalhando. E aí, na questão do desapegar e despedida, aqui acontecem as duas coisas. Porque Eliseu, ele se desapegou o quê? Dos seus bois e do seu aparelho de trabalho, né? Ou seja, ele estava arando a terra. E ele tinha 12 juntas de boi. O que é juntas de boi? Tem um aparelho e tem 2 bois, né, que vão puxando aquele aparelho, que vai arando a terra, e aí ele deixa tudo aquilo, ele deixa os 12, e aí o que é que ele faz? Ele queima aqueles aparelhos, e aí ele faz daqueles aparelhos, né, brasas, e aí aqueles bois, o que é que ele faz? Ele mata e assa, né? Eu acho que alguém pensou em churrasco aí, com certeza. Então ele faz um churrasco aquilo, e aí ele se despede dos seus pais, se despede dos seus amigos, daqueles que trabalhavam com ele, e segue Elias. Ele segue Elias, ou melhor, ele segue aquele toque daquela capa. Cegamente. Deixa tudo e segue. Se desapega de todas aquelas coisas. O Evangelho de Jesus, como o próprio Cristo diz, que aquele que ama seu pai, a sua mãe, que ama seu irmão, seu filho, não é digno dele se amar mais do que a ele. Aquele que amar a sua própria vida mais do que Deus, também não é digno de Deus. Então esse é o Evangelho, de você se desapegar das suas coisas. Uma das coisas mais difíceis de você se desapegar é da sua família. Isso é fato. Eu já vivi isso. E muitas vezes ainda vivo isso. E eu sei que vocês também vivem isso. Porque Deus, Ele tem um chamado para todos nós. Sabe? Deus tem um chamado para você. Deus, Ele tem, sabe, um ministério que Deus chamou cada um de nós. Porque a igreja de Jesus, ela é plural, ela é, sabe, tem diversidades de dons, diversidade de ministérios. Sabe, você que está sentado nesse banco aí, esse evangelho que te alcançou, ele tem um ministério para você realizar aqui nessa terra. Para realizar no seu trabalho, para realizar na universidade, onde você estiver. Mas aí, para você ter esse ministério, está sendo crescido e desenvolvido na sua vida, você tem que tomar decisões de se desapegar de coisas e se despedir de pessoas. O que aconteceu com a vida de Eliseu. E se a gente lê a história de Eliseu, né, muitos de nós já tivemos a oportunidade de estudar esses livros, e a gente vê que Eliseu, até o encontro com Elias, não fala nada sobre ele. Mas depois que ele é tocado por aquela capa, por aquele manto, e começa a seguir Elias como um seu sucessor, como um seu discípulo, depois que Elias morre, e aí começa a história do profeta Eliseu, e aí você vai ver muitos milagres realizados na vida de Eliseu. Por quê? Porque houve um pagar o preço, houve de desapegar das coisas dessa vida. Deus, ele tem um plano, ele tem uma vida nova para nós, né? E
eu creio que hoje, através do Espírito Santo de Deus, não é a capa, não tem uma capa aqui para jogar em vocês, né? Mas tem o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e habita em vocês. Que eu creio que Ele tem tocado na vida de vocês, Ele tem tocado nas suas consciências, Ele tem tocado nos seus corações, para tomarem decisões na vida de vocês. E essas decisões, elas vão mudar a vida de vocês. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de mudança, de transformação de vida. Hoje é um dia, é uma noite, né? Não deixa de ser um dia, o dia de domingo, mas é uma noite onde Deus Ele propõe para mim e para você a oportunidade de nós colocar diante dele e dizer a si mesmo que eu vou me desapegar dessas coisas. O que é esse desapegar? É você dizer para aquilo que você pensa que é o seu suprimento da sua vida, é aquilo que te dá segurança, é você deixar de lado, virar as costas, queimar, sabe, destruir isso e seguir Jesus como seu único suficiente Salvador, seu único manancial de águas vivas. E isso aí é uma coisa que tem travado as pessoas, tem travado os discípulos de desenvolver, de crescerem, porque ainda estão apegados a algumas coisas, e isso traz medo, sabe, traz medo. O próprio Jesus Cristo, Ele desapegou e deixou muitas coisas. A Bíblia fala que Ele se fez, tomou a forma de homem, tomou a forma da humanidade, sabe? E deixou de ser, deixou o seu trono e tomou a forma humana e se esvaziou de toda a sua glória, com o único objetivo de servir a Deus, com o único objetivo de fazer a vontade do Pai. Servir a Cristo, aquele que serve a Cristo tem que se acostumar com despedida. Aí eu estive pensando, eu amo a minha esposa, eu te amo, amor. Você ama a sua esposa, você ama o seu esposo, você ama seu filho, você ama sua filha, você ama seu pai, você ama sua mãe. Mas você tem que dizer para ele, para ela, que você encontrou, através do toque de Jesus Cristo, você encontrou um amor maior do que esse amor. De tal maneira que, se for necessário, você vai se despedir. Você que namora ou está pensando em namorar, se você namorar com alguém que não é do Evangelho, não é um discípulo ou uma discípula, e essa pessoa, né, não quiser, você tem que dizer para ela, se você ama a Deus acima de todas as coisas, você tem que dizer, olha, eu amo você, sabe? Eu gosto muito de você, mas se você não seguir comigo, a gente vai se despedir aqui. É pagar um preço. É pagar um preço. Se você realmente quer agradar a Deus, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus e quer ter uma vida vitoriosa e ver os milagres de Deus acontecer na sua vida, na sua família, você tem que se despedir de pessoas que não caminham com você. Que não caminham com você na caminhada do Evangelho. E quando você sentir esse toque de Deus na sua vida, aí você vai sentir algo diferente. Você vai conseguir largar, abandonar muitas coisas que desagradam a Deus. Pessoas que sentiram o toque de Deus, do Evangelho de Jesus, eles largaram droga, largaram a prostituição,
largaram a mentira, a fofoca, porque eles sentiram o toque. Porque através desse toque de Deus é que a gente consegue ter uma vida de santidade, uma vida prostrada diante de Deus. Sabe, você que tem uma vida de oração, né, vamos dizer assim, uma vida de oração capenga, Deus ele quer te tocar nessa noite para que você venha ter realmente uma vida de oração séria. Uma vida, sabe, de entrega a Deus, de entrega à sua palavra, de entrega a esse reino, sabe, que é de vida e não de morte. E o amor está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Pedir é o Nairo que está aí? É o Felipe. Felipe, coloca aí na tela, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. É que muitas vezes nós temos medo de desapegar de algumas coisas e despedir de algumas pessoas por causa do medo, sabe? Medo que você vai perder algo. E eu quero te dizer que as coisas que entristecem mais a vida de um homem, de um ser humano, é aquilo que nós nos apegamos, sabe? Porque quando aquilo desaparece, porque tudo aqui nessa terra é passageiro, quando aquilo some, aquilo desaparece, você pensa que acabou a vida. Que acabou a vida. Olha, nós temos exemplo aqui na nossa igreja, que foi a nossa irmã Socorro, né? Ela partiu para o Senhor. Eu não estava aqui, eu estava viajando, mas eu soube que foi um negócio tremendo, aonde houve louvores, adoração, sabe? Claro que teve choro, mas por quê? Porque a palavra de Deus nos dá a certeza que aquele que morre em Cristo, ele tem a vida eterna. Aquele que morre em Cristo, ele vai ressuscitar. Aquele que morre em Cristo, ele vai viver uma vida eterna com Deus. E eu creio, e nós sabemos que a nossa irmã, né, no tempo de Deus, ela já está festejando as bodas do Cordeiro. Aleluia. E para nós nos apegarmos, despedirmos, sabe, obedecendo o Evangelho de Jesus, a gente tem que ter o amor, porque muitas vezes traz medo para as pessoas. Muitos têm medo, eu não vou, né, seguir esse Jesus, porque eu tenho medo. Eu vou ter medo de perder alguma coisa, vou ter medo de perder as festas, vou ter medo de perder meus amigos. Mas se você tiver o amor, que está aqui, 1 João 4,18 diz assim, olha, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando nós amamos, esse amor, ele tira todo o medo. Tá? O amor a Deus acima de todas as coisas é quando você realmente crê, sabe, que não tem lugar melhor, não tem coisa melhor nessa vida aqui do que viver para Deus. Nessa noite, você que está sentado aí, assim como eu estou aqui na frente, nós temos diante de nós uma oportunidade tremenda do tempo que nós temos ainda de vida aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que a vida ela é uma fumaça, tá? É uma neblina. Ora ela está aqui, ora ela não está mais. Né? E hoje é tempo de oportunidade de você tomar uma decisão na sua vida, sabe? Dizer assim, Deus, eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha vida. 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 Eu qu
Sabe? Eu quero me desapegar dessas coisas que têm atrapalhado a minha vida e têm feito a minha vida uma vida, sabe, de mediocridade, uma vida de estagnação, uma vida de paralisia. Eu quero tomar uma decisão hoje, através do toque de Deus nessa noite, na minha e na tua vida, realmente de tomar uma posição de discípulo de Jesus, que não tem medo de seguir Jesus. E quando nós amamos, nada mais importa. Nada mais importa. Então, na vida de Eliseu, eu vi isso aqui nesses versículos, que quando ele sentiu o toque daquela capa, daquele manto, ele sentiu algo dentro dele, e aí nada mais importou para ele, a não ser seguir. Porque o Evangelho, ele é um Evangelho de seguir adiante. É o Evangelho de continuar, sabe? Aí você diz assim, mas pastor, eu tenho uma luta muito grande, eu tenho muitas lutas, sabe? Quem é que não tem luta aqui? Vocês pensam só porque alguém é um pastor, alguém é um líder, não tem luta? Você está enganado. Nós temos muita luta. Mas eu gosto muito de uma palavra que Jesus falou: aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Esse perseverar até o fim não é dizer que você não vai mais cair, que você não vai mais errar, que você não vai mais pecar, mas é um perseverar que você, pecando, caindo, você levanta e Deus te fortalece e você continua perseverando. Deus não chamou cada um de nós para retroceder, Ele chamou para a gente avançar no reino de Deus, para a gente alcançar os perdidos, para a gente, sabe, viver essa novidade de vida. Eu não sei como é que está a tua vida, né? Eu não sei como é no íntimo do teu ser. Eu não sei o que você pensa, sabe? A nossa mente é algo, sabe, muito complicado. Mas eu quero dizer nessa noite que existe alguém que te entende, que te conhece, no mais íntimo do teu ser. E Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida nessa noite. Porque Deus, Ele está aqui. E se você veio aqui nessa noite, eu estou falando para você, que você veio aqui nessa noite, assim como Eliseu foi tocado por aquela capa e sem nenhuma explicação, ele seguiu Elias. E assim você veio aqui nessa noite, trazido pelo Espírito Santo, trazido pelo toque do Espírito Santo de Deus. Você veio aqui neste lugar. E nesse lugar, Deus vai fazer uma obra na tua vida, em nome de Jesus. Pode passar, irmão Nairo. Próximo ponto. A vida de Eliseu foi uma vida de entrega total, foi uma vida, sabe, de compromisso com Deus, primeiramente com Deus. E aí, quando você decide abandonar a sua vida e viver a de Cristo, até depois da sua morte, vidas são abençoadas e ressuscitadas. Você quer isso para a sua vida? Eu quero. Pode colocar, irmão Felipe, 2 Reis 16, 21. Segunda Reis 16, 21. Eu ganhei a tecnologia, já achei. 21. Versículo 21. Felipe. Até o 20? Será que eu anotei errado aqui?
Eu acho que é o 19, então. Espera aí. A gente vai resolver isso. É um texto que fala sobre a morte de Eliseu. Onde os israelitas estavam levando um defunto, e aí onde foi enterrado Eliseu, eles pegaram aquele defunto e jogaram aonde Eliseu tinha sido enterrado. Quem puder achar para mim aí, depois me diz. Os bons de Bíblia. Então, aqueles homens estavam levando um defunto, um cadáver. Olha lá. E aí apareceram os moabitas ali naquele lugar, e aí eles ficaram nervosos, e aí, desesperadamente, eles pegaram aquele cadáver, jogaram aonde estava o cadáver de Eliseu. 13:21. Obrigado, irmã. Glória a Deus, essa irmã dá unção. Coloque lá aí, Felipe. Amém. E sucedeu que, enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando, que eram os moabitas. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Esse milagre é tremendo, né? Já pensou? Eliseu, quando Elias ele ia partir, né, ele foi levado, né, a Bíblia fala com uma carruagem de fogo, e Eliseu ele pediu a unção dobrada de Elias. E aí esse homem recebeu isso. Mas por que ele recebeu isso? Porque ele pagou um preço. Porque ele desapegou, ele despediu de pessoas, se desapegou de coisas por causa do Evangelho, por causa da palavra. E aí mesmo na sua morte, já um cadáver, né? Os ossos de Eliseu, vamos dizer assim, foi tocado por um cadáver, e esse cadáver ressuscitou, voltou à vida novamente. Aí eu quero dizer para você que quando nós decidimos abandonar a nossa vida e viver a vida de Jesus, mesmo depois da morte, isso não quer dizer que quando eu morrer, você vai jogar lá um defunto e ele vai ressuscitar, irmão. Isso não vai acontecer. Só se Deus quiser. E Deus tem poder para fazer isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando você toma a decisão de viver a vida de Jesus, sabe, de uma testemunha viva, porque a Bíblia diz que nós temos que testemunhar de Cristo, mas como é que eu posso testemunhar de Cristo sem viver a vida de Cristo em mim? Como é que eu posso testemunhar? Não tem como. Mas quando você vive isso na sua vida, mesmo você morrendo, você vai deixar, que nós chamamos de um legado, e as pessoas vão lembrar da sua vida, e a história da sua vida vai animar pessoas. A história da sua vida, sabe, de pagar o preço, de amar a Deus acima de todas as coisas, ela vai fortalecer pessoas, vai fazer com que pessoas continuem na caminhada com Cristo. Você quer isso na sua vida? Mesmo você morrendo, as pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho. Por quê? Porque a sua vida inala o perfume de Jesus, sabe? A sua vida, ela é uma carta viva, como lá em Coríntios fala, né? É a palavra de Deus ambulante. E você deixar um legado, você já pensou, né, que quando você não estiver mais aqui, as pessoas vão lembrar de você.
Eu quero isso na minha vida, sabe? Eu quero ser, né, ter uma vida operante no reino de Deus. Irmãos, uma das coisas que tem parado muitas pessoas, né, é quando você perde um ente querido. Você perde um filho, você perde uma mãe, sabe? Você perde um parente. E isso tenta te parar. Mas, se você tiver uma vida diante de Deus, você vai ter alguém que vai te abraçar, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele vai fazer você continuar, sabe? Ele vai fazer você continuar a caminhada desse Evangelho, sabe? De poder de Deus na sua vida. E eu quero que você fale para o seu irmão que está do seu lado aí. Diz assim para ele: hoje, a partir de hoje, eu vou me desapegar de tudo aquilo que tem me impedido de viver o Evangelho. Fala para esse mesmo: meu irmão, eu vou me despedir de todas as pessoas que não quiserem caminhar comigo no Evangelho. Olha lá. Isso é forte, irmão. Foi fácil falar, não foi fácil falar? Foi fácil falar. Mas eu quero ver na prática. Eu quero ver na prática. Então é isso que eu quero trazer nessa noite, essa palavra, irmão, desse Evangelho, de desapegar, de se despedir, sabe? E quando nós vivemos esse Evangelho, a gente vai ter a nossa vida, mesmo quando nós morrermos, a nossa vida vai alcançar outras vidas. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedir para o irmão Júnior, né, o grupo de louvor está vindo.